Olá, olá, bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Vamos aqui para mais uma questão. A gente está com um rol de questões aí, trabalhando planilha eletrônica. A gente enumerou essa questão como a questão de número 3 e ela foi proposta pela VUNESP em agosto de 2022. Nós vamos fazer o uso aqui da função PROC, né? Às vezes o pessoal olha a função PROC e tem uma série, né, de receio com a função, e a gente vai visualizar. Eu até trouxe a planilha aqui para a área do Excel, e a gente vai visualizar que não é tão assim absurdo. Ah, Roseli, não, relaxa. A função PROC é considerada uma função inicialmente assustadora, mas é bem simples resolver, desde, claro, que você consiga ler toda a sintaxe da função. Então, a VUNESP fala, na figura a seguir é exibida uma planilha. Ela está editada no Excel 2016. Lembra que 2016 a gente também é válida essa questão para outras versões. Então, se a gente receber lá a versão 2019, se a gente receber a versão 365, essa questão também está valendo. Configuração padrão. E a VUNESP quer saber o resultado da fórmula do PROC. Então, a gente vai começar, e a célula aqui no caso é a célula B35. Muito bem. A função começa da seguinte forma. Olha, você vai procurar, então, PROC V. Esse V para nós simboliza vertical, certo? Ou seja, a gente vai procurar na coluna, ok? Se fosse H, seria horizontal e a procura seria na linha. Muito bem. O que nós vamos procurar? Então, a primeira informação, que é o número 1, é o elemento da procura. Então, esse é para nós o elemento da procura. Então, o que nós vamos procurar? Então, nós vamos procurar 1. Onde nós vamos procurar? Nós vamos procurar no intervalo de A28 até E33. Então, vamos lá verificar. Então, nós vamos procurar o número 1 no intervalo de A28 até E33. Então, a segunda informação para nós é o intervalo da procura. É onde nós vamos procurar. Tá certo? Muito bem. A última informação que nós temos aqui, que é o número 2, diz respeito à coluna do resultado. Então, esse 2 para nós será a coluna do resultado. Por isso que é importante a gente avaliar, é PROC V. Então, nós estamos procurando na coluna. O intervalo da procura começou na coluna A, vai ler a coluna B, a coluna C, a coluna D e a coluna E. Então, esse intervalo da procura, o intervalo de A28 até E33, relaciona para nós o local que nós vamos procurar. E esse número 2 que apareceu no final da fórmula, a coluna do resultado, onde, né, o resultado vai ser lido pela função e logo remeter isso ao usuário final. Então, nós temos as colunas A, B, C, D e E. Então, a segunda coluna é a coluna B. Então, a coluna B, aqui para nós, ó, consultor, é a nossa o quê? Coluna do resultado. Então, se a gente, ó, coluna do resultado. Se a gente analisar as nossas alternativas, o que nós temos nas alternativas são exatamente, né, os nomes dos consultores. Então, nós temos a Beatriz, o Lúcio, o Cláudio, o Pedro e a Eva, que diz respeito à coluna 2. Aqui, nós não temos, normalmente, né, em um outro momento, depois vocês poderão até verificar no canal do YouTube, meu canal do YouTube, tem até uma aula sobre PROC lá disponível para você estudar. Algumas fórmulas, a gente tem uma outra informação aqui, onde vai determinar se o valor que a gente está procurando, ele é um valor exato ou é um valor aproximado.
Nesse caso, nós não temos essa informação. Então, analisando, nós vamos verificar a coluna A, que nós temos o 1 como elemento da procura. Então, valor exato, nós não temos o valor 1. E a gente analisa que tudo é valor negativo. Então, verifica. O 0 para nós está aqui na nossa reta, o número 1 aqui. Abaixo, nós temos os números negativos. Quando a gente não encontra o número exato, a gente vai procurar o número aproximado. Só que o número aproximado, ele sempre é menor do que o elemento da procura. Então, analisando para nós a nossa coluna A, o número menor em relação ao elemento da procura, que a gente chama de valor aproximado, vai ser o valor 0,67 negativo. Então, o nosso elemento da procura, valor exato, o 1, a gente não tem, valor aproximado, nós vamos ter o menos, 0,67. Como o resultado é em relação à nossa segunda coluna, o Cláudio é o elemento da nossa alternativa correta. Então, onde está o Cláudio para nós aqui? Vamos pegar aqui a nossa alternativa. O Cláudio, a nossa alternativa C, respondendo a nossa questão. Vamos vir aqui para o Excel para vocês visualizarem. Então, veja, nós vamos procurar o nosso PROC-V, então nós vamos procurar a coluna, nós queremos encontrar o valor 1, no intervalo para nós, né? Aqui a gente tem um intervalo que vai compor toda a planilha. A minha área da planilha, ela está diferente, mas diz respeito ao mesmo conteúdo. E nós queremos, né, a banca pede para a gente, relacionado a quem para nós? Relacionado à segunda coluna. Pressionou Enter, nós temos aqui o Cláudio, faltou o O aqui, mas vamos lá consertar. Muito bem, o Cláudio sendo o elemento da nossa resposta. Tá certo? Então, a gente sempre fala, Roseli, a função PROC, ela é difícil? A minha resposta é não. Basta você, candidato, entender que logo precisa colocar nos seus estudos a leitura da sintaxe da função PROC. Então, a primeira informação, quando você for atribuir a função PROC, é entender o que eu estou procurando. Então, a nossa questão pediu para procurar o valor 1. A matriz que eu vou procurar, a área que eu vou procurar, onde eu vou procurar esse elemento. Então, a VUNESP nos deu a área da procura. Eu vou usar a área aqui para nós, e aí você tem, essa é a segunda informação, independente qual seja a área, qual seja a versão. A terceira informação, qual é o número da coluna que eu quero o resultado? A coluna 2. Como eu mencionei para vocês, em outras situações, eu tenho fórmulas descrevendo se eu quero o valor exato ou se eu quero o valor aproximado. A nossa questão não trouxe essa informação. Então, a gente analisa a planilha. Tem valor exato? Não. Tem valor aproximado? Sim. Então, o valor aproximado é sempre menor que o elemento da procura. E aí, a nossa resposta foi Cláudio. Tá certo? Então, com base nessa estrutura, a nossa questão proposta pela VUNESP trouxe a nossa alternativa C como correta, sendo aí para nós o Cláudio como elemento do resultado. Tá certo? E eu gosto bastante de deixar as informações claras, não só trazer a alternativa correta, mas deixar elementos para que você possa o quê? Estudar. Então, quem está aqui para nós? Alternativa C, o Cláudio responde a nossa questão. Beleza? Até logo, a gente vai resolver aí outras questões.